Olá, bom dia. Eu sou o Thiago Corrêa. Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar aqui para poder falar de uma parte do meu trabalho que dialoga com o espaço urbano, com a arquitetura, com o urbanismo, que é o objeto. E aí, a minha escolha foi traçar uma parte do meu doutorado que foi sobre inscrições urbanas. Eu tô ligando aqui o celular por uma questão de tempo, para eu lidar com o tempo, então é sempre bom ter um cronômetro do lado. E inscrições urbanas vocês conhecem mais ou menos conhecem muito bem a prática, mas ela tem nomes dependendo do lugar para onde vai. Então a gente conhece como grafite, pichação, street art, arte urbana. E eu encontrei no termo inscrições urbanas uma certa neutralidade para lidar com as diversas variedades da prática. Então, pensando nas inscrições urbanas e fazendo um paralelo com as artes clássicas, dos tipos de arte, a gente pode encontrar nas inscrições urbanas uma pintura, uma escultura, uma performance. E na minha tese de doutorado eu resolvi restringir essa abordagem e ficar numa espécie de pintura dentro das inscrições urbanas. E a partir dessa escolha, pode passar? Volta um pouquinho. Só um. Eu encontrei gêneros de pintura dentro dessas inscrições urbanas que eu coloquei esses nomes. São as inscrições políticas, poéticas, a tag, o throw-up, o grafite old school, a arte urbana, a pichação, o grapiche e o picho art. Eu não vou tratar, evidentemente, de todas aqui, e elas ocorrem historicamente, então elas vão se organizando historicamente. Pode passar? Eu vou me concentrar numa prática de inscrição urbana que é bastante conhecida por todos nós em São Paulo e que gera mais, que tensiona mais esse espaço urbano, o diálogo com a arquitetura e com os grupos sociais, que é a pichação. Pode passar mais um. Então, a partir da pichação, eu vou traçar um histórico de elementos que vão constituir a pichação e aí vou propor o diálogo que a pichação pode trazer com relação à arquitetura e espaço urbano. Pode passar. Então, para eu definir um pouco o que eu chamei de inscrições urbanas, é um movimento, é essa pintura feita em tinta em spray, pincel atômico ou látex, e ela é característica da segunda metade do século XX. E eu ponho isso porque a cultura de massas é um elemento importante que vai definir toda a iconografia dessas inscrições urbanas. Os produtos de execução, ou seja, o pincel atômico, são produtos industrializados pós-Segunda Guerra Mundial. Então, todo esse contexto, a cultura pop, e o mais importante é que, a partir da segunda metade do século XX, a gente consegue ver um movimento homogêneo. Grupos sociais que produzem práticas artísticas. Essa relação é muito importante para as inscrições urbanas, porque não é diferentemente do mercado, da história da arte, do Gombrich, do Argan, enfim, do Jansen, que um movimento há uma progressão de formas, vamos dizer assim. E, por exemplo, hoje, se alguém for fazer um quadro cubista, dentro da crítica de arte, do mercado de arte, não faz muito sentido, porque Picasso, Braque já fizeram. Nas inscrições urbanas, não. A evolução de formas, podemos dizer assim, não elimina a anterior. Então, se a gente anda pela cidade de São Paulo, a gente encontra práticas de inscrição urbana de Nova York dos anos 70, de Paris dos anos 60, a gente encontra tudo isso em São Paulo, todas essas práticas convivendo, porque não há uma espécie de superação, porque exatamente cada inscrição urbana, cada gênero de inscrição urbana representa uma prática social. Há uma articulação de um grupo social ali que tem uma imagem como representação. Pode passar. Então, a partir disso, eu defini dois núcleos que vão estruturar toda a linguagem das inscrições urbanas, que é o que eu vou chamar de inscrições políticas, que o núcleo é Paris, maio de 68. E se a gente prestar atenção, ou seja, tem uma formação social ali, que todo mundo conhece, maio de 68, um movimento universitário, basicamente universitário, que vai repropor, né, tentar rearticular as formas do mainstream, vamos dizer, da cultura mainstream, cultura tradicional francesa, e tentar trazer outros elementos mais próximos à juventude. E esse tipo de inscrição usa o suporte na parede, na altura do olho,
A tipografia é uma tipografia padrão, letras bastão, cursivas, porque a ideia não é necessariamente chamar a atenção do usuário da cidade em relação à tipografia, mas ao conteúdo político. Então, é uma espécie de engajamento desse passante. Ao contrário, aí pode passar, você tem a tag de Nova York, que ela se origina no final dos anos 60, assim como as inscrições de Paris, mas o cerne dela está nos anos 70, começo dos anos 70, que ela é a representação de guetos nova-iorquinos nas partes de zonas geralmente de imigrantes, de latinos e de bairros de cultura negra, que, na verdade, vão criar outras estratégias de produção de imagens. A tag ela está muito vinculada à assinatura, então há uma elaboração tipográfica, ou seja, não se tenta passar um conteúdo, como nas inscrições políticas, a tag simplesmente tenta reproduzir uma assinatura ao longo da cidade, ou seja, ocupar a cidade de uma maneira exaustiva com a reprodução de uma marca. Assim como na publicidade, ou seja, a influência da publicidade nesse tipo de prática é importante também. Então, a exaustão se repete uma marca e a ocupação do espaço, o suporte é qualquer um. Foi bastante utilizado no metrô, no espaço interno do metrô, mas as tags nova-iorquinas, elas ocupavam todos os espaços em Nova York, nos anos 70. Tem-se aí uma estatística de que, para você ser considerado um king, ou seja, alguém que tem bastante prestígio entre os escritores, você teria que fazer entre 3.000 e 5.000 assinaturas pela cidade para você ter esse tipo de prestígio. E essas são os dois núcleos, vamos dizer assim, que vão produzir, essas características vão se misturar, não necessariamente por causa de intercâmbios geográficos, não vão ter escritores de Nova York que vão para Paris e vice-versa, mas elas vão criando relacionamentos estruturais de linguagem. E eu não falei, e é bom falar, eu não sou arquiteto, eu sou da área de linguística, especificamente da área de semiótica, então eu lido com linguagem. E é exatamente isso, as estruturas linguísticas, vamos dizer assim, estruturas de linguagem de cada núcleo vão seguir desenvolvimentos próprios. Eu não vou, e aí, claro, que vai gerar todos aqueles gêneros que eu falei no começo. Essas duas práticas são importantes para a gente ver o Brasil e a pichação. Pode passar. Como todos bem conhecem, as inscrições políticas do maio de 68 em Paris tiveram repercussão no Brasil, sim. Então, seja na canção popular, seja em poesias, e seja também na própria prática de inscrição política, como a famosa inscrição à baixa ditadura, que também ocorreu nos anos 60. A mesma coisa, uma representação política de um movimento, de um grupo social que estava insatisfeito com o período político vigente, e seguem as mesmas estruturas das inscrições políticas do maio de 68. Letras padrão, letras cursivas ou bastão, que tentam, usando o espaço, o suporte do muro na altura do olho, para tentar engajar em lugares públicos, bastante visitados, para engajar esse passante, esse cidadão, em relação aos conteúdos que estão sendo transmitidos pelaquela frase. Pode passar a outra. Numa transição para chegar na pichação, você tem uma mistura de uma tag com as inscrições políticas, que foi bastante característica no final dos anos 70 e principalmente nos anos 80, a inscrição Pessoinha-Juneca ou Juneca-Pessoinha, que ela vai incorporar características dos dois grupos. Primeiro, ela vai incorporar o uso de uma letra padrão, para que isso é diretamente vinculado às inscrições políticas, e o uso do espaço visível e na altura do olho. No entanto, o que há aí é uma reprodução de uma identidade, assim como a assinatura. Ou seja, não há um conteúdo a ser transmitido aqui, um conteúdo político, poético. O que há aqui é simplesmente uma marca identitária. Juneca, Pessoinha, Pessoinha e Juneca. E, a partir disso, o que se vai gerar é um desenvolvimento desse conteúdo identitário, e aí o Brasil, as relações de grupo no Brasil vão gerar uma estilização tipográfica, uma apreensão do espaço público visível das inscrições políticas, sim,
mas há uma ocupação que isso só existe em São Paulo, e isso não existe. Claro, isso foi reproduzido em outros lugares do Brasil, mas isso começou em São Paulo, que é a ocupação do espaço inacessível, que isso gerou a pichação. Ou seja, há uma elaboração tipográfica, assim como na tag, há uma tentativa de transmissão de uma identidade, assim como na tag, há uma ocupação do espaço visível, do espaço público visível pelo público, quanto maior público, melhor. Isso é uma característica das inscrições urbanas, políticas, perdão. Mas há um elemento aí inovador, que é a ocupação de espaços inacessíveis. Quanto mais inacessível for o lugar, mais reconhecimento. Essa é a ideia que vai pautar todas as inscrições urbanas, que é a busca de reconhecimento. Esse é o valor que vai gerir todas as inscrições urbanas, que é o reconhecimento, seja dos próprios pares ou de um público mais geral. Bom, a partir desse pequeno histórico, eu acho que a gente pode... A primeira discussão que se tem da pichação em relação à cidade é bonito ou é feio. Sempre é algo agressivo, é uma estética horrorosa, enfim. Cabe ressaltar, pode colocar, que todas as práticas de inscrições urbanas, todas, em sua origem foram rechaçadas socialmente. Todas. Foram consideradas, e pelas políticas públicas, e eu estou dando exemplo aqui do metrô de Nova York, a ocupação do grafite old school, dos vagões da parte de fora, e houve uma opressão muito forte em relação a esses escritores. Mas, logo em seguida, assim como aconteceu no grafite old school, aconteceram com todas as práticas de inscrição urbanas. Elas foram aceitas socialmente depois, elas ingressaram no mercado de arte e elas foram valorizadas. Então, essa discussão de bonito e feio é um pouco moralizante e está muito vinculada à percepção social de uma época, que logo em seguida é mudada pela mesma sociedade, enfim. E aí o mesmo exemplo, aqui a gente tem dois exemplos. Pode voltar. O grafite do Crash no metrô e logo em seguida, uns anos depois, 5, 6 anos depois, uma tela do mesmo escritor, vendida em galerias em Nova York. Então, essa discussão a gente já desconsidera, mas é engraçado que ela pauta as políticas públicas. Então, é bem característico, olhando para a cidade de São Paulo, o picho em especial, a gente vê políticas pendulares em relação às inscrições urbanas em São Paulo. Políticas que, ora, hostilizam esse tipo de prática artística e logo em seguida, políticas que integram essa prática à prática social da cidade, a cidade. Então, vou dar um caso clássico, o governo a prefeitura de Jânio Quadros, nos anos 80, estigmatizava bastante esse tipo de prática. E logo em seguida, a Luiza Erundina criou o movimento do grafite, esse tipo de grafite, como uma espécie com ateliês, com doação de sprays para os grafiteiros fazerem o seu trabalho e uma espécie de salvação para o pichador, ou seja, muitos pichadores dos anos 80 deixaram de fazer pichação e viraram grafiteiros por conta desses ateliês que a prefeitura da Luiza Erundina gerou. Mas mesmo assim, então, vejam, se todas as práticas vieram de um lugar hostilizado e chegaram a uma espécie de aceitação social, de certo prestígio, umas mais e outras menos, a pichação também sofreu o mesmo processo, só que a pichação é a que mais demorou para isso acontecer. Pode passar. Então, você tem o que eu vou chamar de picho arte, que isso vai acontecer a partir dos anos 2000, e que vai usar a tipografia da pichação, mas vai ocupar o espaço de maneira mais equilibrada, mais harmônica, evidentemente por causa do tempo também de execução. O pichador tem poucos minutos para executar um picho, e que vai dialogar com a arquitetura da cidade de uma maneira um pouco precária. E já nos espaços autorizados, nas encomendas, eles têm mais tempo para executar a obra, e aí você tem uma espécie de maior exploração tipográfica. Pode passar de novo. Inclusive fazendo mesclas com fotografia, enfim. Então, o grafite anterior
de um coletivo chamado Caligrapicho, e esse é do Rafael Slix. Bom, pode passar de novo? Então, e por que eu estou falando tudo isso? Bom, porque essas inscrições urbanas, elas são representações, elas são imagens representadas de um grupo social. Ou seja, há uma articulação social que produz um tipo de imagem. E ao mudar de uma imagem para outra, você está mudando de articulações sociais diferentes. Então, quando a gente anda pelo São Paulo e começa a ver os diferentes tipos de inscrição urbana, o que, na verdade, a gente está vendo são arranjos sociais diferentes, grupos sociais diferentes, vozes sociais diferentes. E o que o Picho, eu acho, que traz de interessante, para além de um elemento bastante central, que é discutido, que é a invasão de propriedade, e não é aqui que eu estou entrando, eu acho que é a ocupação do espaço visual da cidade. A gente tem uma política pública, basicamente urbanística, de tentar homogeneizar o nosso espaço urbano, principalmente de forma estéril, de forma higiênica. Ou seja, tudo tem que ser cinza, tudo tem que ser branco, ou tudo tem que ter torres verticais verdes, jardins suspensos. O que, de certa forma, controla toda... A cidade é uma cidade como São Paulo, é uma cidade múltipla, como todos falaram aqui o tempo todo. Então, há grupos sociais, diversos grupos sociais, e ter uma cidade homogênea, branquinha, cinza, não representa o que a cidade é. Então, a pichação, a ideia que eu acho que se coloca ali é, quando um vizinho meu pinta um muro de um amarelo gema, e que todos ali do bairro não gostam daquele amarelo, mas o fato dele ser proprietário da casa dele, do muro dele, poder pintar, pouco se discute sobre isso. O que vai se discutir, assim como na pichação, é do bom gosto ou do mau gosto desse vizinho. E não do fato dele estar ocupando um espaço visual ali, e aquele espaço é público. Ver a cidade, ter direito à cidade, é também ter direito a ver a cidade. Houve políticas públicas em relação a isso, por exemplo, a cidade de Limba, que tentou meio que sistematizar esse espaço visual público, mas ainda foi muito mais relacionado a uma zona comercial do que exatamente a ocupação do espaço público, desse espaço visual. Se a cidade é de todos, então o nosso espaço visual também tem que ser de todos. Criar esse diálogo com como as pessoas podem se apropriar dessa visualidade da cidade é fundamental. E eu acho que a pichação faz isso. A hora que chega um pichador e usa o espaço, e eu estou falando de um caso específico, nem sempre é assim, mas a hora que ele usa a fachada de um prédio ou a parte de fora do muro, de certa forma ele está questionando de quem é aquilo. De quem é esse espaço visual. Quando alguém produz um edifício novo na cidade, com formas inovadoras, enfim, isso, de certa forma não, isso afeta a visualidade do espaço público. E de quem é essa visualidade? Como a gente quer essa visualidade do espaço público? O pichador, ele vai lá e enfrenta isso e tenta dar voz, colocar a voz dele ali, porque, enfim, é a palavra que está ali, mas ele faz de maneira transgressora, mas eu acho que aí o que está na verdade, uma discussão. Ou seja, de como a gente ocupa esse espaço público visual da cidade, como isso interfere na nossa individualidade mesmo, na nossa coletividade. Ou seja, para mim, ao contrário do que geralmente se faz, e acho que pelas mesas que eu vi aqui, evidentemente, não estou tão errado assim, ou pelo menos estou no espírito do tempo, é de que a cidade tem que expressar os diversos grupos sociais que estão dentro dela. E dar espaço, ou seja, pensar em espaços arquitetônicos, ou seja, hoje em dia, por que eu fiz esse histórico? Porque a hora que um arquiteto, um urbanista, for pensar nas inscrições urbanas, tentar pensar não como uma prática visual, mas como uma prática social. Ou seja, quando vemos aí pela cidade um grafite, é interessante entender que tem toda uma articulação social ali. Aquilo a imagem é uma representação de um grupo. Então, se é a representação de um grupo, multiplicar isso pela cidade é dar voz a esses diversos grupos. E não só em relação às inscrições urbanas, todas as outras práticas de
culturais que são possíveis ter dentro de uma cidade. Para encerrar, então, eu coloco uma citação de um artista que todos conhecem, que é o Banksy. Eu vou, como eu tenho problemas sérios de visão, eu vou olhar aqui, vou colar para eu poder fazer a citação, que é mais ou menos não, é um objetivo, né, um valor que esses grafiteiros, que os pichadores, os grafiteiros, veem numa cidade. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Bom, vamos lá. Imagine uma cidade em que o grafite não é ilegal. Uma cidade em que qualquer um pode desenhar onde quiser. Onde cada rua seja inundada de milhões de cores e frases curtas. Onde esperar no ponto de ônibus não seja uma coisa chata. Uma cidade que pareça uma festa para a qual todos foram convidados. Não apenas as autoridades e os figurões dos grandes empreendimentos. Imagine uma cidade como essa e não encoste na parede. A tinta está fresca. Obrigado.